Tá ouvindo ali, Juliana? Estou sim. Agora tá show, tá show. Agora tá Deixa eu legal? tentar a Elisângela agora. Não entendi. Tentar a Elisângela. Ah, tá legal. Tô aguardando. Ver se tem muita diferença para eu Você poder não tá falar. aparecendo, Léo. Tá ouvindo bem? Estou, mas você não está aparecendo. Não, não, eu não tô aparecendo de propósito. Pronto, agora eu apareci. Tudo bem? Tudo bem, quanto tempo? Verdade. Mudou o cabelo? Tem que dar uma inovada, né? Vê se você consegue adicionar a Elisângela. Tô vendo aqui. Bom dia a todos. Então, é uma live para falar sobre os 10 anos da Política Nacional de Segurança do Paciente. A gente está fazendo aqui o início, estamos aguardando a enfermeira Elisângela. Meu nome é Leonardo Barros, sou enfermeiro, também núcleo de segurança do paciente, enfermeiro de terapia intensiva, professor, e hoje vou ser o mediador desse bate-papo fantástico com a Juliana e com a Elisângela, para falar sobre toda essa história aí de qualidade, segurança do paciente, qual a relação, então tem muito assunto para a gente tratar. Eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui falando sobre trabalho e tudo. Sigam o Instituto, que a gente sempre vai estar postando os e-mails, tudo. Nesse momento, a gente ainda não tem esse, essa possibilidade, mas a gente vai estar divulgando tão breve possível. Então, toda a parte administrativa do Instituto vai estar. Agradeço o Instituto Beneficente Flemmer pelo convite para estar mediando essa conversa. Então, agradeço o aceite tanto da Juliana quanto da Elisângela. Estamos só aguardando a Elisângela entrar. Mas é importante saber, sigam a gente, conversem com o Instituto sempre. É Michele, né? Pode conversar com o Instituto, perguntar, que a gente vai chamando, manda mensagem, que a gente vai orientando vocês da melhor forma. O enfermeiro Leonardo teve um problema de Em conexão. contato. Travou. Travou porque eu saí um pouquinho. Eu estou Ah, tentando sim. contato com a Elisângela. Então, se travar, é só porque eu estou fazendo contato com ela para ver o que, que eu posso fazer para ajudar. Mas pode avisar que travou, que é importante. Acho que agora ela vai entrar. Aí ela falou. Aí, a Elisângela entrou. Olha ela aí. Pronto. Bom dia, eu estou tentando entrar uma certa dificuldade aqui, tá? Muito bom, bom dia. Não sei aí. É uma honra. Então, vamos começarmos a introdução, a apresentação. O Instituto Beneficente Fleming agradece, né? A gente vai falar Instituto, mas a gente vai começar a chamar de IBF, fica mais fácil. Então, agradecer o IBF pelo convite, para eu estar mediando essa conversa, esse bate-papo, em comemoração aos 10 anos de segurança do paciente. Aí, quando eu fiquei sabendo, automaticamente, né, já tinha conversado com a Juliana,
Juliana vai fazer a apresentação dela. Já tinha topado participar também. A gente já tinha se conhecido no hospital e, ao longo do tempo, nos reencontramos algumas vezes. Então, muito obrigado, Juliana. E, bem como a enfermeira Elisângela, já a conheço, né, de longa data, um ano de 20 anos quase, mas é uma honra tê-la, né, como convidada e trocar, né, aprender junto com vocês, porque tanto a qualidade quanto a segurança do paciente tem um caminhar muito paralelo e muito imprescindível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, peço para a Juliana fazer a apresentação dela e, em seguida, a Elisângela para a gente estar começando esse bate-papo. Mais uma vez, agradecer o IBF pelo convite de estar mediando e estar fazendo essa data comemorativa tão importante nesse dia 6. Agradeço a todos os convidados que estão aceitando. Peço aí para a Thay, né? A Thay é uma pessoa que ajuda muito a gente, para poder estar aceitando aí, que com certeza vão ter vários convidados adicionando e seguindo o IBF, né, para poder estar assistindo essa live, porque eles estão me chamando no privado. Então, vai ajudando a gente, aceitando, por favor. Tá? Uma honra. Pode falar, Juliana. Primeiro, agradecer ao IBF pelo convite. Nós estamos num ano muito importante, que é a primeira década de segurança do paciente no Brasil. É um ano de pensar o que nós caminhamos até aqui, o que temos para caminhar ainda, já que qualidade é isso, né? Pensar em melhoria contínua, no que nós aprendemos, o que temos para aprender. E começar aqui definindo o que é a segurança do paciente, né? Porque eu não sei como é que está o nosso público, se o pessoal já conhece a segurança do paciente. No tangente a estudos, a cultura, 10 anos é pouco tempo. É um caminhar novo ainda no Brasil. Segurança do paciente, de acordo com as definições da Anvisa, da OMS e de outros institutos que versam sobre a segurança do paciente, ela, em resumo, é um conjunto de medidas que visam prevenir e reduzir a ocorrência de eventos adversos no serviço de saúde. E compreende-se também por eventos adversos aquelas circunstâncias que resultaram em danos indesejáveis ou desnecessários aos pacientes. Então, é um assunto que todo profissional de saúde está envolvido, todo profissional de saúde estudou para garantir a saúde dos seus pacientes e não causar danos a eles. O assunto é tão importante que estima-se que anualmente 2,6 milhões de óbitos ocorrem nos serviços de saúde em decorrência das falhas assistenciais. Esse número supera as mortes, por exemplo, por câncer de mama e acidentes de trânsito. Então, no mundo, morrem mais pessoas por falhas nos cuidados da saúde do que nos acidentes de trânsito. Acidente de trânsito acaba sendo a terceira maior causa. Então, esse é um assunto bastante importante e nesse ano o Brasil completa 10 anos que estuda e discute sobre esse assunto. Onde surgiu a segurança do paciente? A segurança do paciente, ela é discutida pelas áreas de saúde em diversas formas. Mas no livro de medicina, a Florence, o Hipócrates já tinham frases que relacionavam que danos existem nos serviços de saúde e que a premissa do cuidado é evitar esses danos. Então, em mais de 2 séculos de saúde, esses 2 pilares, tanto da medicina quanto da enfermagem, já versavam sobre isso. Mas só se passou a estudar sobre isso, a falar, a discutir amplamente, a partir de uma publicação de um relatório bastante significativo, em 1999, que se chama O Errar é Humano. A partir desse livro, a partir desse relatório, se identificou que precisava se dar mais ênfase às políticas e fortalecer a segurança do paciente nas instituições de saúde no mundo. No Brasil, através da portaria 529 do Ministério da Saúde, foi publicado o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Através dele, o Ministério da Saúde publicou diretrizes para prevenir, monitorar, fortalecer as políticas de segurança do paciente e reduzir os eventos adversos. Juntamente desse programa, surgiu o RDC 36, que tornou obrigatório que todos os hospitais, clínicas e institutos de saúde, quer públicos ou privados, no Brasil, tenham um núcleo de segurança do paciente instituído.
Mas como fazer isso, né? Não adianta eu colocar num papel, num documento, publicar, jogar lá e falar para os hospitais, façam. O Ministério da Saúde ajudou publicando, divulgando e disponibilizando os protocolos das metas de segurança do paciente. São 6 metas constituídas por entidades internacionais que entende-se que se o hospital, se o instituto pensar, cuidar, monitorar essas metas, a tendência é reduzir a incidência de eventos adversos. Se ele não fizer isso, é mais provável que os eventos adversos serão potencializados naquela instituição. Então, o Ministério da Saúde publicou protocolos prontos, norteadores estão lá já, com início, meio e fim, o que fazer, como monitorar, quem treinar, está disponível no site da Anvisa. As metas são identificação do paciente, a pulseirinha lá que todo mundo coloca, que não é só, não para na pulseirinha, todo mundo acha que identificar é muito fácil, na verdade é um assunto bastante amplo, que não quer só dizer em tapa pulseira. Não entendi, Elisângela, perdão. Isso, é um assunto bastante amplo que, por exemplo, quem chegou lá desacordado, como identificar esse paciente? Quem não, vou colocar sempre no braço direito, quem não tem esse braço? Então, são assuntos que é bastante amplo, mas que é um assunto que, se eu não identificar corretamente o meu paciente, a chance de eu cometer um acidente, um incidente com ele é muito grande. O próximo é a comunicação segura. Como que esse prontuário, os profissionais de saúde falam entre si e conversam sobre o quadro daquele paciente. O terceiro é um que ficou bastante conhecido na pandemia, que é a higienização correta das mãos para prevenir a infecção. O quarto é a segurança medicamentosa. Como que eu faço para comprar, armazenar, prescrever, administrar o meu medicamento sem que ele cause algum dano ao meu paciente? Em seguida, vem a cirurgia segura, garantir o procedimento correto no paciente correto. E, por último, a prevenção de queda e lesão por pressão. Já há estudos hoje que versam sobre uma 7ª meta de segurança do paciente que envolve os equipamentos médicos hospitalares. A gente sabe que a saúde é um âmbito muito complexo, principalmente em UTI, CTIs, tem diversos equipamentos, e eles são essenciais para manter a qualidade do cuidado. Então, já se versa sobre acrescentar mais uma meta aí, que discuta sobre garantir o equipamento eficaz, disponível, com manutenção correta, com profissionais qualificados a operar aquele equipamento. Então, ainda não se instituiu isso no âmbito do Ministério da Saúde, mas é algo amplamente discutido nas entidades que falam sobre segurança do paciente. Essas metas, além de norteadores do Ministério da Saúde para as instituições, tipo, não sei onde começar, não sei como instituir o meu núcleo. Olha a RDC 36 que fala sobre como constituir o núcleo, quais são os profissionais que estão lá, pegue esse protocolo e faça a adequação conforme a sua realidade prática. A Anvisa coloca isso muito, muito, muito bem definido, que é evitar o dano no mínimo aceitável. Por quê? O mínimo aceitável, esse é um conceito variável. O mínimo aceitável aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, é um. O mínimo aceitável na divisa entre Manaus e um outro país aqui é outro. Numa região indígena é outro mínimo aceitável, porque tem condições de trabalho diferentes da que nós temos, tem acessos diferentes aos que nós temos. Então, são mínimos aceitáveis que vai variar de acordo com a realidade daquela instituição, do local que ela está configurada, da demografia de saúde que ela está inserida. Então, os protocolos são norteadores. Então, você vai lá, vai acessar o site da Anvisa, vai pegar esses protocolos, vai ler e vai adequá-los à sua realidade, da sua instituição, garantindo que ele não seja apenas um documento guardado na gaveta em que somente a direção tenha conhecimento, garantindo que ele seja amplamente divulgado entre os profissionais de saúde e também entre os pacientes. Inclusive, o tema internacional da segurança do paciente neste ano pela OMS é engajar os pacientes. Nós não podemos esquecer que a segurança do paciente passa pelo paciente. Se ele não tiver
consciência da importância das metas, da importância do cuidado, da importância das checagens com ele, ele não vai participar da segurança do paciente, porque a gente não vai ser tão efetivo em prevenir. Como eu previno uma queda do leito? Não é somente fazendo os cuidados de subir a lateral do leito, de informar, e sim conseguindo informar o meu paciente e persuadi-lo a, se ele está com alguma dificuldade de mobilidade, ele vai pedir ajuda para levantar. Ele não vai ser aquela pessoa teimosa, que muitas vezes cada um de nós somos, até mesmo enquanto paciente, que vai levantar sem pedir ajuda para se machucar. Isso passa por uma persuasão. E essa persuasão só se dá quando o paciente também está engajado na sua própria segurança dentro do estabelecimento de saúde. Verdade. Olha quanto conhecimento, né? Só numa brevidade. Assim, eu trabalhei um pouquinho com você, Juliana. Vou começar com a pergunta e aí vou pedir para depois a Elisângela dar a deixa. Por quê? Eu tenho aqui expert, né, especialistas em qualidade, segurança do paciente. Quanto à qualidade, quando eu tenho, você falou sobre a implementação do núcleo de segurança do paciente. Quando eu tenho a segurança do paciente, só de tê-la instituída, quer dizer que eu vou ter qualidade na assistência? Quer dizer que você está caminhando para ter uma qualidade na assistência. Ter instituído, hoje, depois da fala da Elisângela, nós vamos fazer um apanhado aqui dos 10 anos. Né? A Anvisa liberou recentemente um relatório que dá esse panorama desses 10 anos. Ter um núcleo instituído, ter a qualidade instituída na sua organização de saúde, não necessariamente quer dizer que não vou ter incidentes, não vou ter riscos para o paciente. É uma noção de perigos e riscos. O hospital é um lugar perigoso. É igual dirigir. Quando a gente dirige, nós estamos expostos a algum tipo de risco, algum tipo de perigo. O que a qualidade e a segurança do paciente vem para ajudar os gestores de saúde é para diminuir a incidência, quer dos profissionais, quer dos pacientes, a essa exposição desses perigos. Então, nós vamos, como qualidade, como núcleo, estipular ferramentas, treinamentos, persuasão, culturas, para que os profissionais e os pacientes estejam cada vez menos expostos a esses riscos e, se acontecerem, que é possível, nós vamos aprender com esses erros. Nós vamos aprender com esses incidentes e esses incidentes serão cada vez menos graves aos nossos pacientes. Essa é a grande missão da qualidade, a grande missão da segurança do paciente. Criar padrões seguros e de boas práticas nacionais e internacionais. Haja bando, Elisângela, haja bando. Juliana, vou deixar agora a Elisângela, né, complementar. Você falou alguns termos, Juliana. Eu vou deixar a Elisângela falar e se depois você quiser falar também. Por quê? Como tem alunos aqui, de repente os alunos podem sentir dúvidas. Então, eu vou te pedir, Elisângela, depois de você se apresentar, você dar esses conceitos sobre erro, sobre incidente, sobre acidente, porque eu sei que tem um outro termo chamado near miss, que é um termo muito utilizado. Aí se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho do que você faz e tenta pegar nesses ganchos dessa explicação introdutória, né, também, que a Juliana já iniciou, e aí um pouquinho do que você faz e esses termos, né, porque às vezes a pessoa acha que errar é algo que vai causar demissão, por exemplo. Então, manda ver aí. Bom dia. Obrigada pelo convite, Léo. É um prazer para mim falar de segurança do paciente. Para mim é uma coisa importantíssima, né? Eu vou falar um pouco primeiro sobre alguns dados, né? Essa semana, né, a gente passou pelo meio da segurança do paciente e a gente viu alguns dados, né? Como hoje no Brasil nós temos mais de 2.300 núcleos de segurança implementados. São mais de 2.200 hospitais com núcleos de segurança e tivemos mais de 103 mil notificações. Eu trabalho com segurança do paciente já há alguns anos, sou gestora de qualidade formada pelo Einstein e eu me apeguei muito à questão da segurança do paciente, né? Embora a qualidade, eu costumo dizer que qualidade, segurança do paciente, o CCH é um sol, né? O calor
da luz, é tudo junto. Mas eu gosto muito mesmo da segurança do Parou de falar, Elisângela. ainda pela frente. Quando você dos protocolos de segurança do paciente, ela é algo muito complexa, porque a gente precisa sensibilizar muito a equipe, né? Eu acho que o trabalho de sensibilização da equipe, de tornar a equipe ciente e consciente da importância, né, da vivência diária dos protocolos é um grande desafio, né? A gestão de risco também é muito desafiadora. Anos e anos e anos de punição. Errou, pune, errou, adverte, errou, manda embora. Então, os colaboradores, né, as equipes, elas trazem isso com ela. Então, para a gente, assim, embora a gente tenha avançado muito, né, a questão dos 103 mil notificações aí é um ganho muito grande, mas eu acho que ainda tem muita subnotificação, né? Então, a gente ainda tem que crescer muito, ainda tem muito que avançar. Eu acho que essa mudança de cultura vai trazer para a gente, traz qualquer unidade um grande enriquecimento, porque a gente passa a conhecer mais as nossas fragilidades, né? E aí, quando você fala né, da gente engajar mais os pacientes, eu acho que já é também um outro grande desafio, né? Porque a gente passa a ter uma assistência muito transparente, né? E essa transparência também, eu acho que eu vejo, né, no dia a dia, né, que gera um certo receio também, às vezes, da equipe, né? Como é que eu vou chegar para o paciente e falar para ele, olha, assim, eu errei, né? Eu errei com você, eu errei na hora de te dar a medicação, né? Então, isso é muito difícil ainda, a gente reconhecer isso diante do paciente, a gente orientar o paciente, quando a gente começou a falar sobre a pulseira, né? Você começou a falar sobre a pulseira de identificação, né, que a gente brinca e fala, olha, isso aqui não é um adorno, né? A pulseira de identificação, ela tem um objetivo. E quando você capacita, você conversa com o paciente sobre os objetivos daquela pulseira, ele se torna mais ciente, ele cobra a equipe. Olha, mas teve uma menina que chegou aqui, ela fez a medicação, ela não perguntou meu nome. Né? De vez em quando eles entregam assim, não perguntou meu nome. Ah, a outra veio e fez esse procedimento e, olha, ninguém perguntou. Então, assim, quando você começa a instruir o paciente, a gente começa também a dar para a equipe, né, uma nova visão, né, a visão de cumprimento de processo. Ela precisa agora cumprir, né, os planos, os programas, né, os POPs. Então, eu acho que a gente avançou bastante, mas eu acho que essa nova chegada, assim, esse fortalecimento da mudança de cultura, esse fortalecimento dessa instrução do paciente em relação à própria segurança dele, eu acho que vai trazer um crescimento muito maior. E uma coisa só para passar a palavra para você, Léo, que eu gosto muito de lembrar sempre as pessoas é o seguinte: nós estamos falando de segurança do paciente. Ponto. Quando nós falamos de segurança do paciente, é importante a gente sempre frisar que a segurança do paciente também é a segurança do profissional, né? Porque parece que muitas pessoas perguntam, mas só tem segurança para o paciente e para a gente, né? Claro que nós temos a segurança do trabalhador, que é o SESP, mas a nossa segurança, quando nós asseguramos uma assistência, né, sem falhas, sem erros, a gente também assegura a nossa assistência também, né? Nós vemos alguns eventos adversos acontecerem e a gente, agora há pouco tempo, nós tivemos uma na mídia, né? Eu posso falar, já que foi para a mídia, que foi a questão do cortezinho do dedo do bebê. E olha a exposição dessa técnica, olha a repercussão. Então, quando a gente fala de segurança do paciente, né, de seguir protocolos, seguir os bundles, né, para a gente promover essa segurança, a gente também está falando da nossa segurança enquanto profissional.
e isso é muito importante que os nossos colaboradores tenham isso em mente. Eu asseguro o meu paciente e eu me asseguro também. Dentro desse contexto, né, como eu havia dito, a questão das terminologias e tudo mais, quando a gente tem um profissional que faz o seu trabalho e de alguma forma ele cometeu uma iatrogenia, né, um erro técnico, que seja, e ele precisa do respaldo, muitas vezes tem uma notificação, né? Como que funciona? No setor do Leonardo teve uma situação que não condizia com aquilo que estava empregado na norma. Por exemplo, um catéter vesical de demora, ou uma punção venosa, né? Ou uma identificação que não ocorreu. Como que funciona essa notificação? Pode, vocês duas aí, uma dentro da assistência, a Elisângela muito voltada, a Juliana já muito para a qualidade, muito mais para essa visão de gestão, o gerenciamento de risco, né? Porque se torna isso o gerenciamento de risco. Pode começar, Ju. Então. Quer começar, Ju? O som. Eu não estou ouvindo a Ju. Não sei se a gente conseguiu esclarecer as 4 instâncias do erro, né? Nós temos hoje a palavra near miss, que é uma palavra que é traduzida para o português como um quase erro, uma quase falha, mas que algumas instituições já querem mudar essa terminologia, essa tradução, para um incidente que não atingiu o paciente. Então, aconteceu a falha, mas de alguma forma, antes que pudesse atingir o paciente, ela foi identificada, houve uma barreira. Algumas instituições, inclusive, estão tratando o near miss de uma forma positiva, de boa pegada. Quanto mais eu conseguir identificar o near miss, mais pontos ou mais algum tipo de premiação, algum tipo de certificação o profissional recebe, porque ele está conseguindo identificar as falhas do processo sem que esse processo atinja o paciente, diferentemente das outras terminologias, que são o incidente sem dano e o incidente com dano, que é este caracterizado como evento adverso. E aí tem seus níveis de dano. O nível de leve a moderado e grave, esses tendo de ser notificados no sistema da Anvisa, que chama o Notivisa. Então, as instituições hoje, elas têm algumas ferramentas. O Léo deu um exemplo. Um profissional na ponta cometeu uma falha de assistência, uma falha qualquer. Ele identificou e ele vai, através das ferramentas elaboradas pela gestão, escrever aquele erro e a ação de correção, a ação que ele fez imediatamente para cuidar daquele paciente. Essas ferramentas podem ser um formulário web, um Google Forms, um QR Code, um documento escrito, um site para ele preencher. Depende, novamente, de onde a instituição esteja inserida e quais ferramentas ela dispõe. O importante é que haja a comunicação. E aí a gente volta para a definição da Anvisa. A Anvisa definia como apenas medidas para assegurar a segurança do paciente. Hoje, ela já começa a mudar essa definição para um conjunto de medidas. Para que haja notificação, eu preciso garantir que haja uma segurança psicológica para este profissional, em que ele entenderá que esse erro vai ser tratado de uma forma educativa para a melhoria dos processos e não como uma punição. As instituições que conseguem garantir essa segurança para o profissional potencializam o número de notificações e conseguem, assim, melhorar a segurança do paciente e a cultura. Aquelas instituições em que tratam o erro questionando quem errou e não o que no processo estava errado, tendem a ter notificações bastante zeradas. A Elisângela trouxe o dado, eu vou reforçar aqui com base no relatório da Anvisa, nesses 10 anos, foram mais de 1.100.000 notificações de eventos adversos, ou seja, aqueles com dano direto ao paciente. Destes 1 milhão, a gente hoje tem mais ou menos 50% dos hospitais brasileiros com núcleo instituído. Mas apenas metade dos hospitais que têm núcleo notificam a Anvisa. Então, a gente tem aí um número muito grande de subnotificações, que é o grande desafio que nós temos para frente. Os profissionais hoje, além de alguns desconhecerem
o sistema da Anvisa, como faz para notificar, outros definem como medo mesmo. Porque a Anvisa, assim como nós, hospitais, estamos discutindo, quando o enfermeiro que o Léo trouxe de exemplo, ele notifica o seu próprio erro, ele espera ter um feedback daquilo. O que a instituição aprendeu com esse meu erro? O que será mudado neste processo para que outros profissionais, ou até mesmo eu, não cometam esse mesmo erro novamente? Mas a Anvisa não dá, hoje, esse feedback às instituições que notificam. A gente vai lá, a gente notifica, a gente trata o erro, promove ações de melhoria, acha a causa raiz, faz treinamentos, muda processos, revisa protocolos, coloca tudo isso à disposição da Anvisa para que ela faça suas análises, mas nós não recebemos um feedback dizendo que aquilo foi mudado. Mais para frente a gente pode discutir, eu trouxe também os dados de óbito e os dados dos principais temas notificados nesses 10 anos para que a gente possa discutir. E isso trouxe de melhorias e avanços a eles, como na sua prática assistencial, e o Léo podem também me ajudar a pensar o que melhorou dentro dos tópicos mais notificados desses 10 anos. Pegando essa deixa aí, antes da Elisângela falar, assim, para mim, a comunicação, ela, apesar de ela ser a segunda meta, ela é a primeira em tudo. Porque eu só identifico se eu me comunico bem. Eu só faço a medicação correta se eu me comunicar bem. Seja por documento, seja por fala. Eu só previno o risco de queda se eu souber que o paciente tem o risco de queda e me comunico com ele. Foi o que a Juliana falou no início. Então, eu tenho para mim que dentro desses 10 anos, o que mais me chamou a atenção, eu agradeço tanto a enfermeira, né, a Coronel Simone Moura, que me trouxe essa nuance há quase 10 anos atrás, e a enfermeira Kelly no Hospital da Mulher. Porque foi quando assim, foram pessoas norteadoras. Além da época da qualidade, que eu conheci Juliana, Noemi, né, tantas outras pessoas, e a gente já fazia isso lá em 2005, 2006, né, Elisângela? No hospital, mas só que não ainda com os termos que a gente tem em emprego hoje. Então, a comunicação eu acho fantástica e fenomenal. Pode falar, Elisângela. Sim, até na passagem de plantão, na transferência de cuidados do paciente, né, que é o início de um plantão. Se você pega uma passagem de plantão bem feita, bem elaborada, com instrumento, bem desenhado, a gente consegue já iniciar o plantão com uma boa comunicação, né? Já consegue estabelecer ali já no início do plantão já um grau de segurança da nossa assistência. Uma coisa que a gente precisa muito, ainda que eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente encontra ainda, é a questão da gestão, né, da alta gestão. A gente precisa, a alta gestão ela precisa estar muito enganjada na segurança do paciente, na gestão de risco. Se a gente não consegue isso, a gente não consegue instituir essa gestão de risco forte. Então, assim, a mudança de cultura, ela começa com a alta gestão, passa pelas coordenações, né, até chegar aos profissionais da ponta. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, a gente está sempre lembrando, né? Eu já implementei segurança do paciente em algumas instituições, já tive instituições que eu agradeci muito a oportunidade, mas, né, dei tchau, porque eu percebi que a gestão não tinha, a alta gestão não tinha essa visão, né, da gestão de risco, da questão não punitiva. E aí, assim, a equipe inteira tinha medo de notificar. Né? Toda a equipe tinha, porque sabia que iria dar, né, e aquilo daria numa punição. Então, quando eu saí dessa instituição, eu conversei, né, com o diretor geral. Eu falei, olha só, quando a gente fala de notificação, a gente fala de notificação de risco, a gente fala de futuro, a gente fala de prevenção, né? Então, assim, é muito melhor, né? Eu estou saindo, mas eu vou deixar uma dica para você, é muito melhor você investir nisso, em medidas preventivas, do que você deixar o evento adverso mesmo acontecer. E aí, né, eu pedi para sair, porque eu percebi que a gente não ia conseguir fazer um bom trabalho naquele lugar. Então, eu acho que essa mudança de cultura, a gente precisa, né, o núcleo de segurança do paciente, ele precisa iniciar na
gestão, na alta gestão, né, na direção das unidades, nas gerências técnicas das unidades, para a gente conseguir atingir a ponta. Não adianta você fazer uma bela gestão de risco se você chega lá no final, o colaborador notifica e ele é advertido, né, pela notificação que ele fez. Então, a gente precisa muito trabalhar essa questão. Acho que a gente precisa muito trabalhar a questão da direção, né? A gente ainda tem uma pouca adesão médica, né? Ontem eu estava numa palestra junto com o presidente do CREMERG, que está abraçando agora a segurança do paciente. E a gente estava comentando muito sobre isso, né? A gente precisa muito dessa adesão, dessa gerência, dessa visão dessa gerência para ela poder fortalecer a notificação, que é riquíssima. Que não tem nada na notificação que, uma vez que você consiga fazer uma boa tratativa, uma vez que você consiga trabalhar bem essa notificação, não tem nada de ruim, né? Só tem pontos positivos na notificação. Então, assim, eu percebo isso como... eu sou ponta também, né? Eu trabalho com segurança do paciente, trabalho com assistência também, né? Então, a gente precisa dar esse respaldo para os nossos técnicos, para os nossos enfermeiros, para os médicos, para a equipe multi, de modo geral, através da gerência, através da alta gestão, né? Então, quando a gente fala assim, foi muito bom, tem sido muito bom, a gente avançou muito nesses 10 anos, mas ainda precisa avançar mais nesse sentido, no sentido de que a gente precisa, a mudança tem que vir de cima, né, para a gente conseguir dar um passo maior. Porque a gente avançou, né? Mas a gente para pensar que são 10 anos, a gente tem muito ainda que avançar, muito ainda que melhorar. Eu sou professor de segurança do paciente, ultimamente, e pensando nisso, eu vejo relatos europeus, americanos, de que essa comunicação, até os artigos quando são feitos, são mais abertos. Ainda no Brasil, essa comunicação, esses relatos, eles são escondidos dessa autogestão ou da gestão mais perto, com medo de punições. E está destinado, igual a Juliana falou, que dentro da concepção de segurança do paciente, você tem que ter uma restrição, né? Existe o anonimato ou não, mas a ideia é, dentro daquilo que era uma possibilidade de acidente, um incidente, um near miss, de não acontecer o dano. Então, quanto mais informação se tem, mais prevenção vai existir. Agradeço ao Rodrigo, ao Isaac, à Stephanie, a Stephanie, minha aluna. Então, nessa situação, o que a gente pode, dentro do que a Elisângela falou, passando agora para a Juliana, dessa autogestão, como que a gestão, ela geralmente tem recebido isso dentro da qualidade? Porque dentro do organograma de direção, né, de hospital, a gente tem o diretor geral, os diretores técnicos e a segurança do paciente. Ela não está inserida dentro dessa direção, ela tem um local que é só dela. A segurança do paciente, ela está relacionada a todo o contexto. Não é mais aquele fluxograma com uma linhazinha com vários rabiscos. Não, é um círculo e a segurança do paciente está em volta e está participando de todo esse processo. Desde a direção geral, direção técnica, gerência multiprofissional, gerência de enfermagem, fisioterapia, nutrição, a segurança do paciente está multitrans interprofissional. Ou seja, ela está dentro de um contexto geral. Então, a qualidade, ela tem esse papel também, né? Quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala da segurança do paciente em si, independente do núcleo, a segurança do paciente ela é um contexto administrativo, técnico e gerencial. A segurança do paciente sim permeia todas as esferas de gestão e multiprofissionais da instituição. O ponto trazido pela Elisângela no tangente à alta direção está comprometida com a segurança do paciente, e o ponto trazido pelo Léo de a alta gestão também está com a instituição de forma geral está com esses assuntos de segurança do paciente mais escondidos, tentando tratar apenas internamente. Isso é uma questão de avanço do Programa Nacional de Segurança do Paciente no Brasil como política pública.
Não trata-se de um problema de instituição local, federal, municipal, é um problema de política pública no Brasil. O programa, ele diz lá em seus artigos que ele veio para promover, financiar, capacitar e qualificar os profissionais e instituições referentes à saúde e à segurança do cuidado no Brasil. Então, onde está isso hoje? Os profissionais, de forma geral, você pode pesquisar em hospitais públicos ou privados, o principal relato deles para subnotificação, além do desconhecimento da ferramenta, que hoje, além do Notivisa, nós temos o Vigimed, e que muitos ainda sequer conhecem o Vigimed, ou sabem para que utilizá-lo, ou quando utilizam o Vigimed, ou quando utilizam o Notivisa, a outra questão é o feedback. A Anvisa, para todos nós, de senso comum, é um órgão fiscalizador. Todos nós estamos acostumados a ouvir que a Anvisa fechou tal estabelecimento, a Vigilância Sanitária fiscalizou tal lugar. Então, ele é um órgão fiscalizador. Como que eu consigo, depois de alguns anos de existência da Anvisa, em uma década, desmistificar que, no tangente à segurança do paciente, a Anvisa não irá fiscalizar a minha instituição, e sim me ajudará a melhorar os meus processos institucionais. Como eu desmistifico isso? A Anvisa é muito mais antiga que a segurança do paciente, e ela sempre foi vista no senso comum como um órgão fiscalizador. Ela não foi vista como um órgão educacional, um órgão de melhoria, apesar da fiscalização ser uma ferramenta de melhoria também. Mas a Anvisa tem esse viés muito mais punitivo de aplicar multas, fechar estabelecimentos. A gente, até na mídia mesmo, a gente quando vê notícia da Anvisa, geralmente é isso. Recentemente saiu uma notícia da Anvisa que tirou de circulação uma determinada marca de extrato de tomate, enfim. Então a gente sempre tem essa ideia de punição, de restrição da Anvisa. Como eu faço para que isso seja desmistificado? É exatamente o que as instituições fazem com os profissionais. Como eu faço para potencializar as minhas notificações enquanto hospital? Toda vez que eu tenho eu melhoro aquele processo e converso com aquelas pessoas que notificaram que aquele processo foi melhorado. Por exemplo, se eu tenho diversos eventos adversos relacionados à queda, eu vou lá, estudo e vejo que naquela marca estava faltando a escadinha de 3 degraus para ajudar o paciente a descer. Perfeito, coloquei. Eu preciso informar, dar o feedback para a minha equipe que, decorrente da notificação de queda, nós compramos e instalamos os degraus ou a marca eletrônica para que aquele paciente não caia. Feito isso, eu dei o feedback. Então, eles relacionam melhorias às notificações. A Anvisa precisa fazer a mesma coisa. Nós tivemos mais de 1.100.000 notificações. Dentre essas 1.100.000, os principais tópicos foram triagem não efetuada, 2 enfermeiros aqui para falar de triagem, né? Diagnóstico incompleto, procedimento realizado em paciente errado e lesão por pressão. Então, esses são os principais motivos de notificação em 10 anos. Quais foram os feedbacks e alterações junto a conselhos, junto a protocolos, que, como política pública, isso foi feito? Quais foram os investimentos enquanto política pública que os núcleos de segurança das instituições ganharam? Quantos núcleos a gente conhece, a gente que trabalha como núcleo, que os profissionais do núcleo de segurança do paciente são exclusivos para o núcleo? E quantos a gente conhece que não são exclusivos, que dividem as suas funções de segurança do paciente com outras funções de gestão ou de educação dentro dos estabelecimentos? Isso é uma questão de política pública, não é uma questão só da gestão de alguma instituição específica, A ou B, pública ou privada. As instituições que têm acreditação, tem ONA, que tem ISO, tem certificação, elas saem um pouco mais na frente em relação à segurança do paciente, porque essas determinações de segurança, de qualidade, que são a acreditação, a ONA ou a certificação, que é a ISO, elas falam sobre gestão de risco. Elas não tratam especificamente sobre segurança do paciente, mas tratam sobre gestão de risco. Então, para o hospital ter uma ONA, ele precisa avaliar os seus riscos. Avaliando seus riscos, ele está tratando segurança do paciente. Então, a segurança do paciente ela é muito mais do que um documento, do que uma notificação, ela é uma cultura. E cultura a gente só consegue modificar com política pública. Sem política pública, sem conversa, sem diálogo. Quantas vezes a gente viu nas redes sociais, que hoje é muito comum, rede social do Ministério da Saúde,
Informações sobre segurança do paciente, sobre notificar, sobre treinamentos, a gente vê pouco. Hoje está voltando a vacinação, nós sentimos isso em relação à vacinação. Quando se falou pouco, a incidência de pessoas procurando vacinar diminuiu. Se fala pouco de segurança do paciente em relação às esferas públicas. E como a gente espera que essa cultura seja modificada em diversos âmbitos de gestão. Nesse ano, nesse final da década, que está começando as faculdades de medicina e enfermagem a inserirem em suas grades curriculares o tema segurança do paciente. Então, demorou uma década para que isso seja inserido na formação dos profissionais de saúde. E muitas outras áreas da saúde, multiprofissionais, ainda não discutem esse tema. E aí a gente espera que o profissional, quando começa a trabalhar, seja engajado pela gestão dele a procurar a educação sobre isso. Só que isso demanda tempo. Por isso a gente tem 10 anos, que é porque a gente melhorou alguns tópicos, mas a gente tem muito que caminhar. Você falou sobre a cultura, né, da segurança do paciente. E dentro da cultura de segurança do paciente, pessoal, se quiser curtir, botar o coraçãozinho aí, se quiser também fazer perguntas, fique à vontade. Então, quanto à cultura de segurança do paciente, a gente tá com 10 anos, a gente ainda vai chegar na adolescência, né? Então, é a parte mais de ouvir e agora a gente vai começar a criticar. A gente está indo aí partindo da fase pediátrica, chegando aí na adolescência. Falta ainda 2, 3, 5 anos. Mas a gente já está começando a entender que a segurança do paciente é importante para o conhecimento do próprio paciente. Então, quanto mais o paciente sabe. Eu achei muito interessante quando você falou da Anvisa. A Anvisa, então, ela é um órgão fiscalizador que ela não vai lá fechar, punir, mandar embora, tirar conselho. Ou seja, o conselho é outra coisa, fechar a instituição é uma outra situação. Então, a questão fiscalizadora, isso é importante, porque muitas vezes a gente está assistindo a live e está se perguntando assim, poxa, mas todo mundo lá no hospital falou que a Anvisa é má, que a Anvisa é cruel. Quantas vezes eu vi isso ao longo da minha profissão, de que a Anvisa fazia isso? A sua fala é importantíssima nesse contexto. Porque quando a gente está lá na assistência, né, a gente fica assim, poxa, eu não vou contar para ninguém que eu errei. Então o problema não é contar, porque contar essa pessoa que está na gestão, seja na gestão direta a esses profissionais da assistência, seja gestão indireta, que é a autogestão. É para ouvir e capacitar todo o público para que isso não volte a ocorrer, porque aquela pessoa, ela conseguiu, com aquela fala, melhorar tudo. Ou seja, aquela coisa de esconder do gestor que errou, acabou com a segurança do paciente. Então, há 10 anos ou mais, não se deve esconder qualquer que seja o erro ou quase erro, NIEMIS, do gestor. Que o gestor precisa saber e dentro disso ele vai capacitar. E a autogestão tem que estar preparada para que ouça essa informação e estimule a capacitação ao invés de estimular a troca do profissional. Não é mais ou menos isso? Um gancho do que foi dito, né, eu acho que a gente pode comparar muito hoje em dia, né, os nossos colaboradores, as nossas unidades como um time, né? Nós somos um time de futebol, né? E como é que funciona, né, um time de futebol? Ele entra em campo, aquele grupo de jogadores entra em campo com o objetivo de ganhar, de fazer gol. Né? E a gente ainda vê hoje, por causa desse medo, muita gente no banco. A gente, às vezes, não consegue colocar um time completo, né, dentro de campo, né, porque a gente tem muito jogador no banco. Né? As pessoas ainda por esse medo, né, de se machucar, né, de eu vou correr, eu vou cair, vou me machucar, vou ralar o joelho, eles ficam no banco. Quando você falou bem no processo de acreditação, quando a gente entra no processo de acreditação, as coisas mudam muito. Por quê? Porque quando a gente entra na acreditação, a própria alta direção, todo mundo entra em campo, porque todo mundo quer ganhar. Né? Então as pessoas entram para ganhar. Então as coisas ficam um pouco mais facilitadoras, digamos assim. Né? Diferente de quando a gente não passa por esse processo de acreditação. Então eu acho que a acreditação, eu acho ela positiva nesse sentido,
né, de você conseguir colocar todo o time em campo. Você não deixa ninguém no banco. O time todo entra em campo com um objetivo. A gente está avançando muito, né? Mas eu acho que a gente ainda tem ainda muita coisa para conquistar. E eu acho que as coisas começam por nós, né? Às vezes a gente fica esperando muito, né? Ah, vamos esperar a Anvisa, né? Vamos esperar o nosso gestor. E eu acho que é muito importante as pessoas que estão à frente do núcleo de segurança do paciente passar para os colaboradores qual é o trabalho da segurança. Quem faz parte da segurança do paciente dentro da unidade dele? Né? É só o núcleo? São só aquelas pessoas que fazem parte do núcleo ou eles fazem parte também? Então, acho que a gente tem que envolver os colaboradores, sensibilizar eles de que eles são a segurança do paciente, eles fazem parte da segurança do paciente, desse time. E trabalhar a questão das tratativas das notificações. Né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com gestão de risco, né, a primeira aula que eu tive com gestão de risco, né, eu lembro que quando terminamos, né, a gerente de qualidade acabou de passar para a gente, né, sobre o Palácio de Gestão de Risco, sobre a notificação. Uma das nossas amigas se levantou e falou assim, pronto, está formado território de guerra. E aí ela parou e falou assim, não, volta tudo, todo mundo senta de novo e eu vou explicar novamente. Né? E aí depois, com o tempo, a gente começa a perceber. A tratativa que o gestor de risco faz em cima das notificações, ela é importantíssima. E passar para as pessoas que estão na ponta, né, para a equipe multi da ponta, a forma como vai ser tratada essas notificações, eu acho que é, assim, fundamental. Eu acho que isso faz com que as pessoas percam um pouco desse medo de notificar. Então, assim, como vai ser tratado? A gente mencionar exemplos, a gente pegar notificações anteriores, passar esse feedback para eles de como foi tratado, quantas notificações nós tivemos no mês, quantos planos de ações nós abrimos, como foi feito, o que teve de mudança na unidade, nos processos. Então, eu acho que isso também é fundamental também para que a gente consiga mudar um pouco, né, esse medo, tirar um pouco dos nossos colaboradores esse medo. A Anvisa, ela realmente, as pessoas têm muito medo, né? A gente sempre teve muito disso. Eu já estive na Anvisa, já recebi alguns convites para estar na Anvisa e a gente sente realmente, bem que você colocou hoje, a gente sente realmente essa falta, né, dessa parceria. Né? A Anvisa, falta ainda a gente sentir um pouco mais essa parceria da Anvisa. Mas eu volto a dizer, não vamos esperar isso, vamos fazer a parceria dentro das nossas unidades, fortalecer as nossas unidades. Assim, a gente está num momento de muita expectativa com o Ministério da Saúde, porque a nova ministra, ela é da saúde, é cientista, né? Então a gente tem uma expectativa de que esses 10 anos também sejam repensados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e que não nas instituições sejam fortalecidos, pensados, qualificados, profissionais e que também no âmbito nacional. A OMS, a Elisângela trouxe que paciente seguro é profissional seguro. A OMS ela instituiu em 2019 o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que é comemorado no dia 17 de setembro. Cada ano ela traz um tema. O tema já foi Fale pela Segurança do Paciente, onde os profissionais profissionais da ponta trariam suas percepções de como tornar aquele cuidado mais seguro. Depois, Parto Seguro e Respeitoso. E no meio da pandemia, dentro da pandemia, no ânimo pandêmico, o tema foi exatamente esse. Profissional seguro, paciente seguro. Para correlacionar a segurança do paciente à segurança do trabalhador, que ambos estão relacionados e que não dá para ter um profissional inseguro com a expectativa de ele produzir um cuidado seguro. Esse ano, especificamente, a OMS colocou como engaje o seu paciente. Novamente, chamando atenção para a comunicação, que o Léo já falou, que é uma das metas mais importantes. Outro dado que eu trouxe aqui é que no Brasil, nesses 10 anos, nós tivemos 1.491 óbitos decorrentes do cuidado, de falhas no cuidado. Apesar de ser um número bastante preocupante,
esses 10 anos representaram uma queda. Antes, a gente tinha 1% das internações no Brasil, as falhas ocasionavam algum tipo de óbito. Agora nós temos 0,47%. Então, nós tivemos uma queda significativa de melhorias. Isso é um grande avanço. O fato da gente estar aqui discutindo isso, o fato da gente já ter alguns núcleos, da gente falar, pensar, da gente demonstrar falhas, já é uma mudança significativa na cultura do Brasil, do brasileiro mesmo, na cultura de segurança do paciente. Esses são ganhos imateriais que a gente não consegue dados, não consegue indicador, mas consegue uma pesquisa de clima das instituições em que diz que sim, a gente consegue hoje abertamente falar de melhorias assistenciais e se entende, assim como foi dito lá no relatório do Errar é Humano, que todos nós somos humanos, profissionais de saúde são humanos, estão... E aí tem a falha de sobrecarregado, a falha de estar com problema em casa, outras falhas que não necessariamente estão relacionadas ali ao processo institucional, mas que falam daquele indivíduo que não está ali de uma esfera apenas como trabalhador de saúde, sim como indivíduo mesmo, e o que a gente pode fazer para melhorar esse indivíduo. E aí a pandemia também trouxe isso, trouxe vertentes de empatia do cuidado, de como a gente pode ajudar esse profissional a estar ali mais feliz, mais satisfeito com a sua profissão e mais inserido no ambiente de gestão, participando daquela gestão. É muito importante quando a Elisângela diz que é importante engajar, que a autogestão esteja engajada. Todas essas ferramentas de engajar são ferramentas de participação do profissional no processo de melhoria do hospital. Quando o profissional não se sentir parte desse processo de melhoria, mais distante ele estará do engajamento da cultura de segurança do paciente. É importante que a gente consiga vê-lo como um indivíduo complexo como e engajá-lo nas melhorias daquele sistema que ele está inserido. Então, a gente já está indo para 1 hora de live, e aí eu vou deixar uma pergunta, agradecer mais uma vez, tanto a Juliana quanto a Elisângela, agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer ao Isaac, amém, Isaac, agradecer mais uma vez o IBF, né, que tem apoiado, me convidou para vir aqui no escritório, estou fazendo a live do escritório, do Instituto. Então, muito, muito gentil. Agradecer ao Hugo, né, um dos diretores do Instituto aí, que sempre está abrindo a porta para a gente. E nessa questão, se fosse citar aí 2, 3 coisas de que a gente poderia melhorar para os próximos 10 anos, o que a gente teria que olhar? Eu já disse a minha, né? Eu acredito que a comunicação seja algo imprescindível, né? Para mim, pode ficar à vontade para vocês, para a gente poder estar encerrando. Sigam, compartilhem os vídeos da live. Vai estar no Instagram durante as 24 horas, se eu não me engano, que é o tempo que o Instagram disponibiliza. Nós temos também, vou pedir para a Tainá, coloca aí, Tainá, o YouTube, né, do Instituto Beneficente Fleming. Então tem o YouTube também, um canal no YouTube. Enquanto a Juliana fala, eu vou adicionar a Elisângela de novo, que deve ter caído na internet. Então fala aí sobre as melhorias, Elisângela. O que a gente pode esperar nos próximos 10 anos que seria importante? Acredito que nos próximos 10 anos, a inserção do tema segurança do paciente nas graduações multiprofissionais relacionadas à saúde. Acho que esse tema tem que vir de formação dos profissionais. Feedback em relação às notificações nas diversas esferas institucionais, esferas municipais, estaduais, federais. E a revisão e fortalecimento do próprio programa, em que diz de alocar recursos destinados à segurança do paciente, a promover qualificações, a promover treinamentos, a promover melhorias em relação a isso. Nós sabemos que o SUS tem uma revisão de financiamento aí que já foi discutida em outras instâncias, e acho que essas melhorias são significativas para que a gente possa avançar ainda mais na segurança do paciente na próxima década. A Tainá colocou aí para a gente o YouTube do Instituto Fleming. Então, quem quiser seguir a página, que puder estar participando. Lembrando, a enfermagem, igual a Juliana já colocou,
ela já tem a disciplina, mas é algo bem recente. Então, se tiver algum nutricionista, né, alguém de outras áreas, fale com a gente sobre isso. Chame, mande mensagem para o Instituto, porque é algo que a gente também vai buscar fazer estatística, o Instituto quer fazer essa estatística para poder a gente saber. A só existência do núcleo com a não participação, né, se quiser uma consultoria, se quiser saber como é que funciona, se quiser ajuda, contacte o Instituto que a gente vai fazer o possível para poder estar respondendo também. A Elisângela ainda está com dificuldade de poder entrar, né, a gente está batendo aí 1 hora de live, trazer mais algumas informações ainda aqui sobre as estratégias de segurança do paciente. Lembrar que o fato de você não saber algo não significa que você não tem capacidade de ser um profissional. Saber tudo, ser um computador ambulante também não é. A gente também é movido através de pesquisa. O professor, né, também precisa disso, assim como o pesquisador. Por isso que se chama pesquisador. A gente visa essa pesquisa. Então, não precisa engessar. Eu não sei, quer dizer que eu não vou trabalhar. Se eu não me engano, é a Michelle, queria uma oportunidade para o primeiro emprego. Começa a ler sobre segurança do paciente, começa a ler sobre a questão do que acontece com a RDC 36, o que é NR 32, o que é RDC 50. Vamos buscando as resoluções da diretoria colegiada para poder também estar sabendo o que a saúde busca. Porque conhecer a saúde como cidadão, eu não sou da área da saúde, mas quando você entra numa emergência, você tem que conhecer um pouquinho sobre as legislações que norteiam a saúde. A Lei 8080, a Lei 8.142, a saúde realmente é um direito de todos e um dever do Estado, e por isso da existência da Política Nacional de Segurança do Paciente. Ela só existe porque a Constituição Federal de 1988 já dizia que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Foi o que a Juliana falou. É uma questão política pública, não é de política, de saber só em quem você vota. É importante saber, mas é uma política pública porque a sociedade necessita de uma saúde pública que traga informações, promoções, tratamento, reabilitações. Então a saúde ela é universal, ela é integral, ela é equânime. Então todo esse contexto que a Juliana trouxe, que a Elisângela trouxe, se faz necessário também o conhecimento da população. E é o tema, em setembro, se eu não estou enganado, o Instituto volta com uma live sobre a segurança do paciente numa visão do paciente. Possivelmente a gente convide alguém de paciente, né? Vamos buscar informações para saber o que o paciente vê dessa alteração. Né? O paciente que foi atendido antes desses 10 anos e o pós 10 anos. Né? Como que foi isso? Quer falar alguma coisa, Ju? Assim, o que a gente tem de segurança do paciente hoje já são bastante dados, né? A gente fala de qualidade, fala de melhoria, a gente precisa de dados para melhorar. Então, nós já temos aí bastante dados. Eu vou depois pedir a Tainá para colocar o link aqui junto do Instituto, do relatório da Anvisa, que dá esses dados. Ele faz um estudo bastante abrangente de quais notificações, qual o período que esse paciente estava internado, qual a idade, qual turno que aconteceu, para que os gestores de saúde também aprendam. Os erros já estão ali. A gente pode aprender através de pesquisa, como o Léo já citou aqui. Então, a gente pode observar esse relatório, analisar internamente as suas instituições, para que a gente possa já aprender com esses 10 anos de caminhada dos eventos adversos que a Anvisa já disponibilizou para a gente. A gente está aqui falando de feedbacks, que a Anvisa possivelmente não dá, como são esses feedbacks, mas ela divulga anualmente esses relatórios. E esse ano, dos 10 anos, ela fez um relatório do apanhado dos 10 anos. Cabe a nós também, como profissionais de saúde, como cidadãos, analisar esses dados, observar esses dados, promover melhorias, dar sugestões. É muito importante para o gestor que o profissional que está na ponta informe, dê sugestões, porque às vezes o gestor tem tantos outros problemas para se preocupar, para pensar,
que às vezes um problema que está na ponta, que está afetando o paciente, ele não conseguiu observar. A gestão é uma gestão compartilhada hoje. A decisão da gestão, sim, cabe ao gestor, mas as sugestões, as análises, as melhorias é compartilhada entre todos aqueles que estão participando daquele processo. Vou dar um exemplo de um hospital que eu estive recentemente. A gente fez um fórum com os profissionais para que eles falassem sobre segurança do paciente. Esse hospital, ele tinha uma emergência bastante grande, volumosa, com um número muito grande de pacientes que adentravam essa emergência, e o bebedouro era um pouco afastado, era mais perto da sala da direção desse bebedouro. Mas era algo que nunca nos chamou a atenção, que a gente passava ali, bebia água, enfim, acabou, ele nunca nos chamou a atenção. Nesse fórum em que os profissionais estavam participando, foi o ponto que todo mundo desse setor de emergência nos chamou a atenção. No momento que o paciente se dirigia a este bebedouro para se hidratar, os profissionais que estavam no posto perdiam a visualização desse paciente. E aí a boa parte dos acidentes com queda, com descompensação do paciente, aconteciam nesse ponto cego da assistência. E que nunca foi chamada a atenção de ninguém. A gente teve visita de conselhos, da própria Anvisa, das comissões de fiscalização da Secretaria Estadual, mas era algo que, para a gente que não está ali no dia a dia, não afetava. Mas para quem estava no dia a dia da assistência, afetava e afetava muito. E era um problema razoavelmente fácil de corrigir, era colocar um outro bebedouro mais à frente, onde o profissional do posto pudesse ter essa visualização dos pacientes, inclusive no momento de hidratação. Então, assim, são ideias, são sugestões, são óticas que às vezes o gestor não tem. E por isso, a segurança do paciente não é feita só por uma esfera, não é só pelo núcleo, não é só pela qualidade, não é só pela gestão. Ela é feita por 100% dos profissionais comprometidos e também pelos pacientes. Então, a gente precisa saber ouvir, ter ferramentas para ouvir pacientes e colaboradores e ter ferramentas de diálogo, de comunicação entre as equipes para a melhoria dos processos. Elisângela, agora é a sua vez. Eu fiz uma pergunta para encerramento para poder falar sobre o que os próximos 10 anos, os próximos anos, a segurança do paciente ela pode ainda melhorar, né? O que na sua visão, a nível assistencial, a nível gerencial, o que a gente pode fazer, tanto como população, quanto como profissional da área, né? Da equipe multi, né? Como que a gente pode visualizar essa melhoria de uma forma mais prática, até porque a gente está chegando na adolescência, como eu falei, e é hora da gente poder fazer essa alteração, essa mudança, essa melhoria dentro dessa transformação que é estar universalizando, integralizando todo esse processo de segurança do paciente. Eu acho que a gente já está avançando bastante na questão da segurança do paciente, está inserida agora dentro da grade curricular. Então, acho que isso já vai facilitar bastante, porque assim, a gente já vai ter esse profissional já formado, e a gente espera que esse conteúdo seja bem dado, né, dentro das universidades, para que eles já possam sair já com uma base boa em relação à segurança do paciente. Isso já vai ajudar bastante a gente. Eu acho que os gestores que trabalham, os coordenadores do núcleo de segurança do paciente, precisam sensibilizar mais a equipe. A gente precisa ter, nas reuniões que a gente costuma fazer nos núcleos, tentar inserir, tentar criar, né, ações que envolvam toda a equipe, né, porque geralmente quem faz parte da equipe, né, do núcleo de segurança do paciente são os coordenadores, são os gestores. Então, a gente precisa criar ações para que essas pessoas se sintam mais parte do núcleo, né? Não vá simplesmente para participar das reuniões, mas que eles tenham ação efetiva dentro dos núcleos de segurança do paciente. Nós estamos com um avanço muito grande aí em relação ao CREMERG aqui no Rio, né? O CREMERG, agora eles têm uma câmara técnica de segurança do paciente, que eles estão agora envolvendo mais os médicos, né? Já se fala de segurança do paciente, responsabilidade do médico, né? Então, assim, até então a gente tinha muito na segurança do paciente, muita enfermagem. Então, eu acho que agora a gente está ampliando. Então, eu acho que à medida com que a gente conseguir ampliar para a equipe multi,
os protocolos, as necessidades, essas necessidades que nós temos de melhoria, eu acho que a gente vai conseguir avançar bastante, né? Envolvendo a cultura de segurança, envolvendo os gestores, tirando definitivamente a questão da punição, né? Diante de um evento, a gente trabalhando mais os NEPs. NEP tem sido fundamental também nesse auxílio nosso, né? Com os treinamentos, os núcleos de educação permanente também tem sido um braço forte, né, da segurança do paciente. Então, quanto mais a gente capacitar esses profissionais, né, tudo é base, a base sempre foi educação e continua sendo. Então, quanto mais a gente capacitar os profissionais, quanto mais os alunos, né, os acadêmicos saírem já com uma formação boa das universidades, lembrando que muitos desses universitários serão os futuros gerentes, né, os futuros diretores. Né? Então, eu acho que isso vai ajudar muito a gente aí para quando a gente chegar na comemoração dos 20 anos, né, a gente vê que a gente cresceu muito mais do que os últimos 10 anos. De antemão, agradeço também a minha gerente do hospital, a Maria Aparecida, porque ela tem isso, esse nuance aí que a Elisângela falou também, né? E as gerentes que passaram, que vieram melhorando todo esse contexto. Então, para ter a segurança do paciente, como a gente está discutindo hoje, os 10 anos, parabéns à Política Nacional de Segurança do Paciente, é porque houveram diretores preocupados com isso ao longo do tempo. Então, para a gente chegar aqui onde a gente chegou, a gente tem que agradecer a quem passou por toda essa luta, por todo esse trabalho ao longo desses anos todos. E, de alguma forma, aos estatutários, ao processo de revolução da saúde, porque saúde é um contexto muito amplo. Então, agradeço tanto a Elisângela quanto a Juliana, muito obrigado. Agradeço também ao Instituto Beneficente Fleming, né, o IBF, pela oportunidade e espero estar encontrando sempre com vocês mais ainda. IBF, sempre quando precisar, estamos à disposição aí. De repente, o próximo é o Rodrigo. O Rodrigo é um farmacêutico aí que ajuda muita gente. Então, o Rodrigo aí, de repente, é um próximo, né, de uma live aí sobre a questão da segurança medicamentosa, né, dentro das metas de segurança do paciente. Muito obrigado, Juliana. Muito Léo, obrigado, deixa Elisângela. Pode deixa falar. só eu reforçar aqui, a Tainá colocou aqui no chat, essa live tem um certificado. Então, quem não conseguiu assinar a lista de presença através do link que foi colocado aqui nos comentários para ter acesso a esse certificado, ela pediu para mandar uma mensagem para o Instituto através do direct do Instagram, que aí ela vai fornecer os dados da lista de presença e enviar o certificado. É importante, Então, pessoal, que vocês têm alunos. as horas são um terror. Então, ajudem e venham assistir mais live. Bota os alunos todos, todo mundo adiciona mais alguém e pede para seguir IBF, que se tem certificado, vale a pena. Até para mim, acho que Ó, né, Elisângela? queria agradecer ao Instituto pela oportunidade. Falar de segurança do paciente é um prazer, é importante, é um ano muito importante para a gente, um ano de 10 anos, de repensar as nossas práticas, de onde a gente parou, né? Fazer o PDCA, a gente aqui, todos nós gestores de qualidade aqui, fazer o PDCA, 10 anos é bastante importante para a gente fazer isso. Agradecer a Elisângela, o Léo, pelo esse bate-papo. A gente passou aqui 1 hora e alguns minutos e nem sentiu, então significa que o bate-papo foi legal. Muito obrigada mesmo e estou à disposição do Instituto. Se o pessoal quiser tirar dúvidas também, fique à vontade, mande para o Instituto e eu posso acionar o Instituto para esclarecer alguma outra dúvida que ficar para o pessoal. Obrigada. Só para finalizar, Léo, ontem eu vi uma fala muito interessante de uma amiga que foi fazer entrevista no hospital e ela falou assim, gente, todas as perguntas que me foram feitas foram relativas, estavam relacionadas à segurança do paciente. Só me perguntaram sobre segurança do paciente. Eu falei, que bom, entendeu? Então, assim, faz com que as pessoas, né, elas se preocupem mais, até em estudar mais sobre segurança do paciente. Verdade. A Tainá está pedindo para poder a gente fazer um sorriso. Eu esqueci da foto. Tem que ter a foto. Então vamos lá. Oi, Tainá. Oi?
Avisa aí pra gente. Obrigada, Fala, Léo. Elisângela. Obrigada pelo convite. Eu Obrigada, que tchau. agradeço. Deixa só a Tainá falar Um prazer. se a foto, Não se sei ela conseguiu tirar a foto. Conseguiu aí, o pessoal? Foi a foto? Ok? Foi. Oi? Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, André. obrigada. Obrigado, André. Tchau, Léo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.